Código de Processo Civil. Paramos no artigo 260, capítulo 3, das cartas. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória: inciso 1, a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2, o inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3, a menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4, o encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3. Parágrafo 3. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão em resumo substancial os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória em juízo, em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício, ou de uma vara, observando-se quanto aos requisitos o disposto no artigo 264. Parágrafo 1. O escrivão ou chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2. Sendo confirmada, o escrivão ou chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: inciso 1. A carta não estiver revestida nos requisitos legais. Inciso 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inciso 3. O juiz tiver dúvida acerca da sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta
ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslados, pagas as custas pela parte. Capítulo 4. Das intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho da decisão ou da sentença. Parágrafo 3. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1 do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3. A grafia dos nomes das partes não devem conter abreviaturas. Parágrafo 4. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar na procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 5. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Parágrafo 8. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver, na localidade, publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Inciso 2. Por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1. A certidão de intimação deve conter, inciso 1, a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2. A declaração de entrega da contrafé. Inciso 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. Parágrafo 2. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. E aqui encerra mais um bloquinho do processo civil. No próximo, a gente continua lá do 312.